Então vamos lá iniciar o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos falar mais sobre o Metatron, um arcanjo supremo, né? E já iniciei com essa frase, que é uma frase que eu gosto muito. Eu não sou matéria, eu sou energia. Eu não sou daqui, eu estou aqui. Isso aqui nós estamos falando não só do Metatron, mas de todas as energias que aqui estão vivendo a experiência na matéria, né? Nós não somos a matéria, nós estamos na matéria. E o fato de tomar essa consciência também nos amplia a consciência de que nós podemos sim fazer conexão com outras energias, uma vez que a gente descola dessa ideia de que eu sou esse corpo físico, uma vez que eu me abro para a possibilidade de não ser, né, a matéria e ser essa energia que habita essa matéria, vamos dizer assim, né? Como se o corpo fosse, na verdade, um veículo para eu transitar aqui na matéria. E eu começo a compreender que eu sou a energia que está dentro dessa matéria, eu começo a entender que eu posso, né, me conectar com outras energias também. Então, a gente vai falar mais sobre isso. Vou fazer um resumo para vocês do que a gente vai ver na mentoria de hoje, tá? Primeiro, a gente vai entender quem é Metatron, o arcanjo Metatron. Depois, a gente vai falar sobre o Metatron na Bíblia, que é uma pergunta que chega muito para mim. Né? Quem é o Metatron na Bíblia e se tem esse arcanjo na Bíblia? E nós vamos falar um pouquinho sobre a história dele, as passagens dele aqui na Terra, até como outros personagens que não, né, que eu vou citar aqui. Depois a gente vai entrar no conteúdo da geometria sagrada, que é o padrão divino. Eu vou trazer para vocês a importância, né, dessas geometrias que a gente vê flor da vida, árvore da vida. Eu me lembro que sempre eu via muito, mas entendia, via todo mundo falando, mas não entendia o que estava por trás delas, né? E como eu poderia usar elas a favor do meu processo evolutivo aqui na Terra. Então, esse é uma das coisas que eu quero compartilhar com vocês aqui também. É, e depois a gente vai falar sobre o cubo de Metatron, que é um acelerador quântico, né? Eu quero ampliar a visão de vocês e também como vocês podem usar esse acelerador nos processos de vocês e concluir como usar todo esse conhecimento a favor da minha evolução, tá? Olha, agora que a gente iniciou, eu não vou abrir para perguntas e a hora que concluir a gente volta. Eu vi que tem pessoas levantando as mãos, podem falar no chat, a Kelly está dando atendimento, né? Tá dando suporte aí para quem precisar de qualquer coisa, tá? Eu vou continuar, vou dar seguimento para a gente poder não ter interrupções. Na verdade, eu vou aproveitar e fazer uma foto nossa aqui em Stories. Depois, quem quiser fazer uma foto né, durante a apresentação aí, compartilhar, e eu compartilho na minha rede social tudo quem compartilhar, que está na mentoria, que está aprendendo, olha, estou aprendendo aqui, convidando as pessoas para vir também para as próximas mentorias, eu faço o compartilhamento, me marca lá no Instagram, no Stories, que eu compartilho também, tá bom? Então vamos lá. Quem é o arcanjo Metatron? Então, o arcanjo Metatron, ele é conhecido como o arcanjo dos arcanjos, né? É como se fosse o comandante dos arcanjos. Ele é um braço direito e porta-voz de Deus aqui na Terra. Metatron é uma figura angelical da classe dos serafins, arcanjos, né? Figuras que estão no topo da hierarquia celestial, consideradas as mais próximas de Deus, tá? O arcanjo Metatron é um ser espiritual de alta frequência que serve de acordo com a vontade divina e que ensina aqueles que estão prontos a acessar sua luz e poderes espirituais. Normalmente, os seres que fazem conexão, que recebem conexão do nosso arcanjo Metatron, são seres que estão entrando em processos de abertura de potenciais espirituais mesmo, tá? Então, seres que vão curar com as mãos, seres que vão curar mesmo, criar ferramentas, né, de para ajudar outros seres aqui na Terra. Então, imagina que essa energia divina, essa frequência divina, né, todos nós somos energias, os arcanjos também, a frequência do Metatron especificamente é um nível de consciência mais elevado, é um nível de frequência mais elevado. E isso vai definindo as classes dos arcanjos como um todo, né? Vamos dizer assim, de todos os seres. A nossa frequência define a nossa hierarquia dentro das linhas dimensionais, vamos dizer assim. E todos nós estamos enfrentando essa jornada na matéria, porque, olha, diga-se de passagem, a gente pode falar que é enfrentando mesmo, porque, né, a gente sabe que é desafiador toda a experiência que a gente vive aqui na Terra, justamente porque nós estamos em busca desse processo de elevação da nossa frequência, né? Para quem ainda não tem essa consciência, a nossa experiência aqui na Terra, ela é justamente
a gente veio para aprender a elevar a frequência, né? Então, vou falar um pouquinho de emoção para a gente poder entender rapidamente aqui. Frequências, emoções de frequências baixas, raiva, medo, culpa, vergonha, baixa frequência, tá? Emoções de frequências elevada, amor, alegria, paz, são emoções de frequência mais elevadas aqui nesse plano, tá? Então, uma vez que eu entendo que a minha missão aqui é levar o meu ser para as altas frequências, né? Eu começo a uma luta com as energias negativas, com as emoções de baixa frequência, para conseguir desconectar o meu ser dessas energias de baixa frequência e poder fazer conexão com as energias mais elevadas. Uma vez que eu elevo a minha frequência, então é um trabalho que a gente faz com porque tem N benefícios a elevação da frequência, né? Eu posso depois compartilhar mais com vocês, para a gente não aprofundar muito aqui, mas é um trabalho justamente que a gente faz porque principalmente aqueles que querem fazer mais conexão com frequências mais elevadas, né? Tem uma frase que é muito comum: seres de luz, seres de alta frequência não descem para se conectar, somos nós que temos que elevar para fazer conexão. Uma vez que o nosso ser eleva a nossa frequência, a gente se coloca numa faixa de frequência, vamos falar como se fosse de rádio, né? Onde nós conseguimos fazer essa conexão com seres de mais altas frequências também, né? Lembrando que a média da Terra em relação à frequência é uma média baixa. Nós somos um plano de baixa frequência, infelizmente, devido. A gente pode ver isso até pelas guerras que nós estamos tendo aqui, né? Infelizmente, são pessoas que estão. A maioria das pessoas vivendo ainda um processo de lutas internas que acabam acontecendo lutas externas por conta dessas lutas internas que as pessoas têm, né? Então, é a nossa responsabilidade como seres em processo de evolução tomar a consciência e buscar os caminhos, né? Como acredito que todos nós que estamos aqui estamos buscando os caminhos para a gente sair desse lugar da baixa frequência, porque os únicos que efetivamente sofrem com essa baixa frequência somos nós mesmos, né? Somos nós, seres que estão ah, acabando de certa forma sendo refém, né, desses seres. Deixa eu só ver se está tudo aqui no chat, tem bastante mensagem. Perfeito, a Kelly está dando suporte, gratidão. Perfeito. Então, os únicos que realmente pagam o preço por não elevar a frequência é cada ser que não eleva, né? A baixa frequência, ela chama outras baixas frequências. Pessoas com raiva chamam outras pessoas com raiva. Pessoas que traem chamam outras pessoas que traem. Então, o ser, ele acaba recebendo aquilo que ele está entregando e, né, por falta de consciência, muitas vezes, não por falta de conhecimento mesmo, né, sobre essa questão do que uma baixa frequência é possível de fazer num campo, acaba, né, se permitindo vibrar nessa frequência mais baixa, vamos dizer assim, tá? Então, o arcanjo Metatron, ele é um professor espiritual para aqueles que buscam evolução. Um ser de luz que pode entrar na sua vida através de um sonho, um sussurro, uma oração, com o objetivo de expandir sua visão, para iluminar o caminho para o seu processo de cura e evolução, para inclusive poder te direcionar para estar à frente de projetos que a Terra precisa, que outros seres humanos precisam, te conectando com a sua missão de vida, seu propósito divino e, consequentemente, com a prosperidade real. Lembrando que a prosperidade é sempre uma consequência do valor que nós estamos entregando na vida dos outros seres aqui na Terra, né? Ela faz parte, ela é um reflexo de tudo do valor que eu entrego. O valor que eu recebo é um reflexo do valor que eu entrego. Então, muitas pessoas às vezes chegam para mim e perguntam: Amanda, como é que eu faço para prosperar? Eu falo: encontre algo que você acrescente muito valor na vida das pessoas e comece fazer cada vez mais isso, começa a fazer, né? E eu sou prova disso. Eu comecei, né? Olha, gratidão a cada ser de luz que está aqui, 87 pessoas, se vocês soubessem a alegria que meu coração tá de ter vocês aqui. E eu comecei aqui fazendo essas mentorias com 10 pessoas, com 5 pessoas. Eu já fiz entrega de conteúdo com 5 pessoas. E à medida que a gente vai se abrindo, né, para tocar mais vidas vão chegando para serem tocadas, né, uma vez que a gente vai fazendo isso com compromisso, né, com o coração realmente entregando o que o coração pede para entregar, a gente vai se conectando cada vez com mais pessoas que estão nessa busca também, estão né, procurando por aquilo que a gente vai entregar, vai ser canal para entregar, tá? Então, a principal mensagem que esse arcanjo traz para a gente na Terra, para nós seres humanos, é de que
não é só sobre se ajoelhar, ficar repetindo palavras bonitas. É sobre se permitir trabalhar no seu ser para se tornar a presença divina na Terra. O arcanjo Metatron, ele vem não de uma linha religiosa, tanto que a gente não encontra nessa linha religiosa, a gente não encontra muito apoio nessa figura angelical, assim, né? Não tem nem muitos relatos. Ele surge na vida daqueles que já estão compreendendo que não é sobre falar sobre de Deus, não é falar de Deus, não ajoelhar, não é eu sou menor, você é maior, não. É sobre ser, né, a energia divina na Terra e se permitir elevar a nossa frequência para a gente ser um canal para essa energia divina passar por nós e tocar os demais seres, né? Então, é muito mais do que a gente ficar, vamos dizer, glorificando, exaltando uma imagem ou se ajoelhando, né, e ficar ali se colocando como inferior. Não, é sobre ir para o campo com os demais seres humanos e se permitir ser a energia do amor, tocar outras vidas, né, com amor, trazendo a consciência de que não adianta de nada eu estar dentro de uma igreja, muitas vezes ajoelhado ali, fazendo orações e fazendo, né, as coisas ali, agradecendo a Deus, fazendo tudo que a gente faz ali, às vezes no final de semana, e no meio da semana eu ser uma pessoa que não tem amor, que não age com amor com as outras pessoas, fica contraditório, né? E muitos seres vivem essa contradição, né? Às vezes a gente vê na própria igreja, às vezes a mãe gritando, agindo com falta de amor com os filhos, né? Ela está ali escutando de amor. Sabemos que todos nós estamos no processo de aprendizado, né? Que não é fácil, mas a gente vê ainda muita contradição nisso. E esse aspecto quando os seres são colocados para essa conexão com o Metatron, são seres que já estão prontos para sair dessa religiosidade, dessa coisa, né? Que acaba sendo mais um mecanismo de repetição e começar a ir mais profundo. Não é sobre ficar se ajoelhando no chão e repetindo. É sobre executar realmente, fazer o que precisa ser feito, ajudar seres humanos que precisam ser ajudados. Nós temos milhares, se não milhões de almas praticamente mortas dentro dos corpos físicos. Então, são corpos que estão habitando esse plano, mas que a alma já não tem vida. Né? Quantas pessoas estão nesse lugar com a alma sem vida dentro do corpo físico? Então, quantos seres precisam da nossa ajuda aqui nesse plano e não têm, né? Não encontram canais de luz para poder receber essa ajuda. Então, o arcanjo Metatron, ele traz esse chamado a todos aqueles que sentem no coração de ser mais aqui nesse plano, né? Não apenas falar mais ou realmente, né, fazer mais ações que, na verdade, não são especificamente em prol dos demais, tá? E agora a gente vai entrar no assunto de Metatron na Bíblia, né? Quem foi Metatron na nossa Bíblia? Muitas pessoas me perguntam isso, então vamos lá. Na Bíblia não temos citações diretas sobre o arcanjo Metatron, mas temos citações diretas de Enoque, que foi levado aos céus por Deus e se tornou um anjo extraordinário conhecido como Metatron, tá? O Enoque, ele é o nome dado para um dos personagens bíblicos, né, mais peculiares e misteriosos das Escrituras. Nasceu, segundo os escritos judeus, na sétima geração depois de Adão, então é bem lá no começo, bem lá no princípio, tá? Sendo filho de Jared e pai de outra personagem, Matusalém. De acordo com o relato de Gênesis, capítulo 5, versos 22 e 24, para quem quiser depois conferir na Bíblia, Enoque teria sido arrebatado por Deus para que não experimentasse a morte e na certa fosse poupado da ira do dilúvio. Então, nós estamos falando de uma época, né, onde ainda estava tendo aquelas cataclismas, né, que acabavam limpando a terra, né, para poder começar uma nova era, vamos dizer assim. E aí a frase, né, que tem lá, que é o capítulo que tem que fala sobre o Enoque, ele fala: E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, né, que inclusive é os 365 dias do nosso calendário. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, portanto Deus para si o tomou. Então, Enoque, o arcanjo Metatron, ele é conhecido por já ter habitado essa dimensão em que nós estamos aqui lá no princípio. E ele foi recolhido pela energia divina por Deus, justamente para poder ajudar,
no processo, né, de evolução aqui desse plano. Então, a gente tem o relato de Enoque na Bíblia, que ele veio, né, que depois tem, inclusive, os livros de Enoque, as cartas de Enoque, que fala mais sobre, aí lá sim tem a questão do Metatron, tá? E ele veio depois, eu vou falar um pouquinho sobre a história também. Quando ele voltou também com esse mesmo papel de escriba, o Enoque também tinha isso, né? Ele passava dias, às vezes, né, caminhando, e depois ele trazia escrituras para compartilhar com as pessoas que estavam ali, que viviam naquela altura, né? Então, trazendo informações mais elevadas para o plano, para ajudar no processo de compreensão dos seres humanos, né? Do que é essa experiência na Terra, como que a gente pode fazer para sair, né? Passar de nível, vamos dizer, mudar de fase, para a gente conseguir realmente evoluir, estando aqui, vivendo a experiência terrena, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Metatron e sua caminhada pela história. Eu vou compartilhar com vocês quais foram os retornos de Metatron aqui, como outros deuses, outros seres, tá? Enoque, que foi levado aos céus por Deus e se tornou Senhor Metatron, o arcanjo escriba divino, conhecido como escriba de Deus, depois de ter sido arrebatado, a história diz que Enoque passou muitos anos nos céus aprendendo mais com Deus e retornou à Terra em outros momentos para entregar mais conhecimentos aos seres humanos. Tá? Então, como todos os seres que conseguem evoluir aqui, que conseguem elevar a frequência aqui, a gente começa a trabalhar para as frequências de dimensões mais elevadas, né? Esse é o objetivo, inclusive, maior dessa desse trabalho que a gente faz aqui, de evolução, vamos dizer assim. Opa, deixa eu voltar aqui. A gente trazer essas informações, uma vez que a gente vai aprendendo, que os seres vão aprendendo, a gente trazer esses conteúdos para contribuir né, com a evolução dos demais também. Agora, como Tote, um deus egípcio, também conhecido como Senhor da Magia e do Tempo, e como Hermes, um deus grego conhecido como mensageiro dos deuses. Então, o que acontece? Depois que ele veio como Enoque, que tem o relato dele na Bíblia, ele teve outras vindas para a Terra em outros lugares, né? Nós estamos falando do Egito e da Grécia, em outros lugares, e cada lugar que ele habitou trouxe uma imagem dele como Deus. Lembrando que cada lugar tem os seus próprios, como eu diria assim, as suas próprias crenças, a sua própria forma de representar. E você vê que a mesma energia no Egito, como no Egito eles têm muito essa coisa dos animais, a mesma energia foi representada com a cabeça do Ibis. Já a mesma energia, nós estamos falando do mesmo ser, ele na Grécia, como todo mundo na Grécia gosta de mostrar corpo e tudo mais, ele já é um homem forte com as asinhas no pé. Inclusive, todo mundo já deve, a maioria das pessoas já devem ter ouvido falar desse deus grego, né, que é o Hermes, que tem essas asinhas, vamos dizer assim, no pé, né? Então, trazendo para a gente aí essa representação de vários seres que foram descendo em diferentes lugares do plano aqui na Terra para ajudar a trazer conhecimento, para ajudar realmente no processo, né, de avanço dos seres humanos aqui na Terra, tá? Inclusive, tem uma relação direta de Metatron com o Caibalion. Quem conhece aqui o Caibalion, os ensinamentos da Cabala, no caso dos judeus, o Hermes Trimegistus, né? Então, olha só, o Hermes Trimegistus significa 3 vezes grande, né? Enoque, Tote e Hermes. Ele veio 3 vezes na Terra e o Caibalion, esse Hermes Trimegistus, não é alguém que existiu. Ele, na verdade, é uma referência de uma energia que traz as regras do jogo para a gente aqui. Né? Então, o Caibalion, ele é literalmente a regra dos jogos. Quem conhece ele sabe, as leis herméticas, ele ensina para a gente como funciona o jogo aqui na Terra. Né? A gente tem lei da polaridade, lei do ritmo, lei do gênero. Então, são várias leis que definem, né, que dão um sinal, que dão um caminho para a gente de como funciona o jogo aqui na Terra, né? O que é esse jogo e como ele realmente funciona aqui, né? Isso é muito legal porque uma vez que eu sei, por exemplo, né? Só um exemplo para vocês entenderem, a lei do ritmo. A lei do ritmo ela fala que tudo que a gente coloca algo para que a gente faz, a gente naturalmente, se eu começo a fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, existe uma energia que já me ajuda a fazer a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava. Então,
que eu só preciso começar a fazer uma, duas, três, quatro, porque existe uma energia maior que chama lei do ritmo, que ela atua me ajudando, assim como algo negativo também. Ah, se eu como uma coisa errada uma vez, duas, três, existe uma lei que vai me ajudar a continuar comendo coisas erradas. Então, acaba sendo, né, compreendendo essas leis, eu consigo direcionar muito melhor a minha vida também, tá? Só um exemplo, né? Então, seria, né, o do Hermes, o Caibalion é um conteúdo daquele que andou com Deus, aprendeu e se permitiu voltar para a Terra para nos entregar esse conteúdo, trazendo mais informações sobre a experiência terrena. Como aqueles que atingem a imortalidade, o segredo de como podemos nos tornar como deuses, Enoque, Tote e Hermes, que é o Metatron, prometem retornar no fim dos tempos com as chaves dos portões das terras sagradas. Isso aqui é uma escritura que está no livro de Enoque, tá? Tem um relato no livro do Enoque que no final dos tempos, lembrando que final dos tempos pode ser o final de uma era e o começo de uma nova era, inclusive é o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Nós estamos vivendo uma transição planetária, nós estamos vivendo uma transição do planeta, né? Saindo de vibração de terceira para ir para uma vibração de quinta. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final com vocês. E faz sentido a gente estar tendo acesso a essas chaves, que é, inclusive, o cubo de Metatron é uma chave. Eu vou trazer aqui mais informações. Faz muito sentido a gente estar tendo acesso a essas chaves nesse momento de transição que nós estamos passando, tá? Inclusive, tem uma coisa que eu quero compartilhar com vocês que estão aqui, que foi, né, uma das consciências que vem vindo até a mim com muita força. Nós estamos passando por períodos desafiadores emocionalmente falando. Acho que todo ser que está aqui, cada ser que está aqui deve estar enfrentando a sua batalha aí. Mas a gente está recebendo muitas pessoas aqui nos atendimentos e as pessoas elas estão realmente numa luta muito grande com as suas próprias emoções, né? Uma vez que a gente tá sendo colocado, empurrado as sombras para fora, nós estamos passando por esse processo, né? E aí me veio muito a ideia, né, de que a gente tem a história de Noé aqui na Terra, que teve um dilúvio e que acabou, né, vamos dizer assim, e esse dilúvio é como se as águas viessem e matasse todo mundo afogado dentro dessa parábola, dessa história que foi contado, né, que eu muitas vezes eu lembro de pequena pensando, nossa, como que seria isso, né? Como que a Terra enche de água, né? Se ela tem tantos buraquinhos, se ela tem tanta coisa, como é que ela ia encher de água, né? Isso nunca fez sentido muito para mim, embora, né, a história estava lá e eu acreditava, porque era aquilo que me contavam e aquilo que eu acreditava. Agora que eu estou no processo de compreensão e né, de ampliar a visão sobre tudo isso, eu comecei a trazer uma consciência para mim que aquelas águas que eles foram colocadas ali, elas podem ser uma referência das nossas emoções, porque as nossas emoções elas são as águas do nosso corpo. E quando a gente não está suportando ela transborda realmente, né? A gente chora. A água mover, ela faz referência do movimento das águas no nosso corpo, né? Então quando aquela referência, na verdade, da inundação, ela pode ser apenas uma história, mas de uma era onde os seres morreram afogados dentro de si mesmo com as emoções, né? E nós estamos enfrentando épocas difíceis. Eu acredito que todos, de certa forma, estão sentindo um pouquinho, principalmente em relação às emoções, né? Muitas almas estão vivendo processos internos assim de muita luta. Nós estamos vendo as guerras acontecendo, né? Desde a Rússia, agora Israel. Logo depois da pandemia, a gente está vendo um movimento muito grande, né? Vamos dizer, de seres que não estão se contendo as suas emoções, estão levando muitos seres, né? Muitos lugares inclusive a uma guerra física. Isso quer dizer que os seres não estão contendo as guerras internas e a guerra física é só um reflexo, né? Então me veio muito forte essa ideia de que talvez, porque eu não tenho como dizer isso com certeza, mas talvez a inundação da Arca de Noé, ela tenha sido apenas uma referência, apenas uma parábola, mas que essa inundação ela não aconteceu fora, ela aconteceu dentro de cada ser que não suportou, né, as emoções sufocando lá dentro, as energias negativas sufocando lá dentro, e não sabia como colocar essas energias negativas para fora, acabando morrendo sufocado e afogado dentro do próprio ser. E eu vejo seres morrendo sufocado e afogado dentro do próprio ser hoje nos atendimentos, né? Eu recebo muitas pessoas aqui que elas estão sufocadas dentro das próprias energias delas, muitas querendo se matar, muitas querendo
estão realmente, né, não estão suportando, estão sufocadas com as energias negativas sem saber como colocar essas energias para fora, né? Isso é muito triste, mas é real, né? E a sensação que eu tenho é que estamos passando por um processo onde todos precisam aprender a colocar energia para fora. Do contrário, a gente vai passar por momentos difíceis de sufocamento da nossa própria energia, né? E essas compreensões todas que eu venho recebendo nessa conexão com essas dimensões mais elevadas é justamente para contribuir com o processo de cada ser que está em busca de realmente aprender a amar de verdade, para poder colocar para fora tudo que não é o amor, para a gente voltar a ser o amor, né? A gente vai falar mais sobre isso. Vou continuar aqui para a gente não estender no final, quando eu for falar da transição planetária, a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Deixa eu só ver aqui. Pessoal, a gente bateu 100 pessoas e eu acredito que nós não vamos conseguir colocar mais pessoas. Kelly, só para te avisar, no WhatsApp vai ter que dar suporte, porque como a gente bateu 100 pessoas, eu acho que o limite é 100. Então, talvez quem não conseguir assistir ao vivo, a gente manda a gravação depois. Eu não imaginava que fosse vir tanta gente hoje. Mas estou muito feliz, muita gratidão por todos que estão aqui e se abriram para receber esse conhecimento, tá? Nos manuscritos do Mar Morto, revelando os livros apócrifos de Enoque, removidos da Bíblia pelos iniciais líderes religiosos, Enoque descreve uma maravilhosa civilização no passado que usou mal as chaves do mais elevado conhecimento e foi incapaz de se salvar do último cataclismo, tá? Então, como eu falei para vocês, sempre no fim dos tempos, vamos dizer, no fim de uma nova era que vai começar, né? Porque depois que termina uma, vem a próxima, nós recebemos as chaves para a libertação. Todos vão receber, todos aqueles que se abrirem e quiserem vão receber as chaves para poder se libertar, né? E é cada ser que vai realmente tomar essa decisão, né? Nesses momentos de transição, cada ser só pode se salvar, não tem como nenhum, vamos dizer assim, fazer nada pelo outro. Aquele que está preso na baixa frequência e não quer sair, né? Eu acho que todos nós vamos enfrentar pessoas da nossa própria família que vão estar presos nessas baixas frequências e infelizmente a gente não vai ter como fazer nada por eles, né? A não ser ficar vibrando em uma energia mais elevada próxima deles, para que eles também possam expandir, né? E entender que o caminho é esse, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre as geometrias sagradas, né? Inclusive uma das geometrias que eu vou trazer aqui para vocês é uma das chaves para a gente fazer conexão com essas dimensões mais elevadas e se colocar em conexão com eles para poder entender mais o que é que a gente tem que aprender para sair das baixas frequências, tá? Nós vamos entender um pouco das geometrias sagradas. Então, no princípio, quando começou a criação de tudo que nós temos aqui, existe o movimento da terceira dimensão, né? Para frente, para trás, para um lado e para o outro, e a gente cria esse movimento 3D, que é a realidade que a gente vive hoje aqui. Nós estamos na 3D, aqui é a terceira dimensão, né? Onde nós habitamos, tá? E aí, tudo dentro dessa terceira dimensão, para poder se tornar matéria, ela segue um padrão que a gente chama de padrão divino, tá? O padrão divino, ele sempre começa com uma e ele vai duplicando. E essa duplicação, então, de um vai para dois, que vai para quatro, que vai para 16, porque cada vez que duplica, ele duplica muito mais, né? Essa duplicação, ela tem um padrão, porque ela sai de um centro e ela cria, né? Dentro de um centro, ela cria outro, formando esse, inclusive, a gente chama de vesica piscis, que é esse peixinho, né? Então, todo o desenvolvimento da matéria, tudo que vai se transformar em matéria, começa com um átomo e ele vai duplicando, 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 duplicando até ele criar corpo e se formar como matéria. Então, isso nós, seres humanos, então eu trouxe aqui também a referência, né, do embrião, que ele duplica e as células vão duplicando, duplicando, duplicando até formar quem nós somos hoje. Então, ou seja, a nossa vamos dizer, estadia aqui nesse plano, né? O nosso ser, ele só é o ser que ele é hoje porque ele começou exatamente do padrão divino de multiplicação, né? E a galáxia segue o mesmo padrão, a nossa gestação, né? A nossa criação, tudo que foi criado no universo tem um padrão, que é esse padrão, né? Da multiplicação dessa forma aqui. E essa multiplicação, ela acaba trazendo geometrias que a gente chama de geometria sagrada. Então, a gente tem
o ovo, a vesica piscis, a flor da vida, a árvore da vida, a semente da vida. A gente tem vários nomes para essas geometrias sagradas e cada uma delas traz tem um mistério dentro de si, vamos dizer assim, né? Então, a primeira forma tridimensional que conseguimos extrair do padrão de Gênesis é conhecida como toros, e esta forma é obtida a partir da rotação da semente da vida em torno do próprio eixo. Então, quando a gente chega na semente da vida, tá? Que é essa daqui, e a gente gira ela em volta do próprio eixo dela, a gente cria o campo eletromagnético onde nós conseguimos habitar dentro dele. Nós só somos matérias porque nós temos um campo eletromagnético em volta do nosso ser. Todos os seres aqui na Terra têm esse torus de energia em volta do seu ser. Né? Então, a nossa alma cria esse campo, ela faz o desenvolvimento das nossas células até chegar à semente da vida. Quando chega na semente da vida, ela consegue criar esse campo e ao criar esse campo, as nossas partículas continuam crescendo e de um embrião a gente vai virando, né, um bebê. Aí quando a gente sai bebê e a gente sai do campo da mãe, porque a mãe tem esse campo garantindo que a gente também vai conseguir fazer o desenvolvimento até o fim, o nosso ser já está pronto para habitar com o próprio campo eletromagnético, né? E é muito importante entender isso porque, ao entender que eu estou dentro de um campo eletromagnético, eu entendo porque o meu ser vive na luta entre positivo e negativo. Um campo eletromagnético só existe se tiver essas duas energias. Então, eu sou tanto a energia positiva como eu sou a energia negativa. Eu sou as duas, né? Precisa existir essas duas. E a gente chama isso aqui na matéria de dualidade, né? A dualidade é o bem e o mal, a energia positiva e a negativa. Tudo é dual aqui, né? Faz parte do jogo. Por quê? A matéria está dentro de um campo eletromagnético. A própria Terra só existe por conta da gravidade, que é o campo eletromagnético que segura as partículas da Terra unidas. Então, a matéria só existe, só é se tiver esse campo eletromagnético. E é legal a gente pensar que quando a nossa alma vai embora, que é quem está gerando o campo, que é a energia, como eu falei para vocês, a gente não é matéria, a gente é energia. Quando essa alma que está dentro do corpo, ela vai embora, e ela para de emitir esse campo eletromagnético, o que que acontece? O corpo, ele decompõe, porque acabou o campo que segura as partículas unidas, né? A gente só tem essas partículas unidas hoje aqui porque existe esse campo que faz com que essas partículas, né, que permite essas partículas ficarem unidas dessa forma, tá bom? Então, ele representa a forma geométrica base da existência e está presente em todos os planetas, estrelas, galáxias. O nosso planeta é um torus com dois polos magnéticos em comunicação. Olha aí que legal. Até o planeta, que é, né, vamos dizer assim, a matéria maior que a gente tem aqui dentro do plano, ele também tem que ter esse campo eletromagnético para poder ser a matéria. Faz parte, né, do jogo, tá? E agora eu vou trazer esse vídeo aqui para a gente. Deixa eu compartilhar a tela com. Só um minutinho aqui, eu vou compartilhar a tela com. Deixa eu só fazer. Aqui, com o som para vocês poderem ouvir mais. E aí vai dar para. Vai ter um som bem. Perfeito. Então, vamos lá, eu vou soltar. E aqui vai trazer para vocês um pouquinho da referência da nossa criação e das geometrias sagradas, né, para vocês trazerem a representação, fazer essa conexão entre as geometrias sagradas e a criação, né, do nosso ser como humanos, tá? Vamos lá.
certo. Então, nesse vídeo aqui dá para a gente traz a referência, né, justamente dessa multiplicação celular que é representada pelas geometrias sagradas, tá bom? E dentro dessa multiplicação nós temos a semente da vida. A gente começa, né? Ela também é representação aqui da Fibonacci, né, que a gente chama regra de Fibonacci aqui. Então, a semente, o ovo da vida, a semente da vida. Aí a gente vai para a flor da vida. Lembrando que dentro da flor da vida a gente tem a árvore da vida também, que é uma referência do caminho que a gente pode fazer para poder ir adequando essas esferas e trazendo toda uma organização das esferas da árvore da vida para que a luz possa descer e atingir o plano através do nosso ser. Todos nós temos uma árvore da vida dentro da nossa estrutura, que uma vez que a gente trabalha cada uma dessas esferas, a gente pule ela, né? Eu falo assim, faz um polimento, não deixa nenhuma fissura nela, a gente tem a possibilidade, né, de permitir que a luz reflita e ela vá descendo através dessas esferas e toque o plano da Terra através do nosso ser. É um trabalho que cada ser pode fazer em si mesmo para fazer realmente essa reorganização, né? E porque se tiver alguma dentro dessa estrutura tiver alguma fissura em alguma dessas esferas, quando a luz tenta descer para o plano, ela acaba de certa forma sendo parando, né? Então imagina que aqui é a representação da dimensão divina e aqui é o nosso ser na Terra, né? Então uma vez que a luz ela vai tentar descer pelas esferas, ela tem que passar pelas esferas. Então esferas de integridade, tem várias de misericórdia, são várias esferas que a gente tem que polir no nosso ser, né? São coisas relacionadas com a nossa personalidade que tem que ser fortalecidas para que essas esferas estejam intactas para que a luz possa chegar. Então, ela vai tentar passar pela primeira esfera, depois ela vai refletir pela segunda, e ela vai batendo até ela passar por todas as esferas e conseguir atingir o plano da Terra com o nosso através do nosso ser, né? Então, esse é um trabalho muito lindo também. Entender mais sobre a árvore da vida é muito importante. Eu tenho, né, para quem tem interesse de aprofundar mais especificamente nesse assunto, eu tenho um curso chamado Ativando o Potencial de Ser Humano, né? A Kelly vai estar no atendimento depois. Quem tiver interesse pode tirar mais informações, tá bom? Então, a gente tem a questão da árvore da vida, dentro da geometria, que é importante, e dentro do fruto da vida, ou seja, então a gente vai dando círculos, né? A flor da vida, dentro da flor da vida a gente consegue ver a representação dos chakras e da árvore da vida. Quando faz mais uma rotação, ou seja, mais uma multiplicação, a gente chega no fruto da vida. E quando a gente chega no fruto da vida, lá dentro do fruto da vida é possível extrair a geometria sagrada conhecida como cubo de Metatron. Lembrando que o fruto da vida ele vem com as esferas, né? E no geral ele é representado com as esferas cortadas. As últimas esferas elas não estão completas e traz-se muita analogia de que só consegue acessar o cubo quem consegue fechar os círculos das verdades, que são as últimas, né? As últimas esferas aí do fruto da vida. Então, como eu disse, os seres que estão aqui se conectando com esse conteúdo merecem honra, né? Merecem realmente o meu reconhecimento, porque a gente só se conecta com as chaves dos portais para fazer conexão com as dimensões mais elevadas quando a gente está pronto para isso, quando o nosso ser já está realmente, já tem frequência para acessar essa informação, que seria, já completou essas esferas das verdades, né? Então, nenhum ser se conecta com esse conhecimento, ou se conecta, não entende muito bem ele, que acontece de fazer a conexão, mas não consegue compreender tão bem ele, quando não tem frequência suficiente para entender o que é receber uma chave para as aberturas, tá bom? Dessa conexão com as dimensões mais elevadas. E hoje vocês vão entendendo mais sobre o cubo de Metatron, que é uma chave, vocês vão ter essa possibilidade né, de fazer o uso dessa chave para fazer conexão com uma faixa de consciência e frequência mais elevada, para que vocês possam acelerar o processo de evolução, acelerar, jogar para fora as sombras que estão perturbando os seres de vocês e tudo que for, né, necessário aí para que vocês possam cumprir a missão na Terra, evoluir como seres humanos e tudo mais. É um processo muito lindo essa conexão, tá? Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre o cubo de Metatron. Como vocês viram, na última geometria sagrada,
a gente consegue extrair o cubo de Metatron. Então, as geometrias como um todo, elas têm conexão, tá? O cubo, ele vem dentro das multiplicações. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o cubo. Uma coisa que eu acho muito legal entender, o cubo, ele é, de certa forma, deixa eu ver, aqui se tem outra imagem, não é essa mesmo. Ele é a representação, eu vou trazer uma analogia para vocês entenderem. Imagina que a Terra é um quebra-cabeça, tá? Tudo que tem nesse plano, ele é composto da conexão desses 5 elementos que a gente chama de sólido-platônicos, né? Que é a representação dos 5 elementos da Terra, que é terra, fogo, ar, água e éter, tá? Então, imagina que tudo, até o meu ser, nós somos 80% água, nós somos a conexão dessas partículas, só que elas são conectadas de várias formas, diversas formas, então ela forma diversas coisas na matéria, né? Mas na base, se a gente fosse pegar a base de tudo que é matéria aqui nesse plano, a gente só teria essas 5 peças aí. Elas são combinadas de formas diferentes para formar matérias diferentes. E olha que interessante, elas são 5 formas únicas, conhecidas como sólidos platônicos, seguem padrões únicos, que não tem nenhuma outra forma que segue esse padrão, né? Que é uma geometria que tenha mesmo número de lados, mesmo número de arestas, mesmo ângulos entre elas ali, vamos dizer assim, né? Entre cada geometria e elas encaixam perfeitamente no cubo de Metatron. Se vocês olharem embaixo de cada uma dessas geometrias aqui, elas tocam perfeitamente as esferas do cubo, né? É como se o cubo fosse o molde delas. Então, o cubo é como se fosse a forma que criou as peças que fazem o quebra-cabeça da Terra. Pensa para vocês, só trazendo essa analogia para vocês entenderem a dimensão desse cubo, né? O que seria o cubo de Metatron? Nós estamos falando da geometria do princípio da matéria, onde tudo começou, né? Então, quando a gente se coloca dentro do cubo de Metatron, a gente está voltando para a origem, a gente está voltando para o canal do início, para o lugar onde tudo começou, né? Para a geometria que deu origem à matéria, para vocês terem uma ideia. Eu gosto de trazer essa analogia para entender, né, que não é só uma geometria, mas ela tem toda uma analogia. E, inclusive, tem um desenho que é o Leonardo da Vinci, se eu não me engano. O Leonardo era cheio dos códigos, né? Ele entendia muito dessas coisas. E ele tem uma geometria que é o homem vitruviano, que é um desenho dele que tem um homem dentro de um cubo com um círculo também. Mas ele não podia falar isso naquela época, porque se ele falasse, provavelmente ele ia morrer. Se ele falasse para as pessoas daquela época, olha, quando você se coloca dentro do cubo de Metatron, você acessa dimensões mais elevadas e você se conecta direto com as dimensões, você não precisa da igreja. Provavelmente ele teria sido morto. Então ele não poderia falar direto. Por isso o Leonardo da Vinci, ao entender muito do que ele foi entendendo, ele foi colocando tudo, as coisas que ele ia entendendo em códigos, justamente para não acabar sendo morto pela igreja, porque naquela altura a igreja matava todos que pensavam diferente dela. Né? Muito amor, né? Vocês conseguem ver claramente que tem muito amor aí nessa ação de quem prega o amor aqui na Terra, vamos dizer assim. Mas infelizmente foi isso. A nossa humanidade passou por um período onde a própria igreja tirava a vida das pessoas em nome de Deus, né? Diria assim. Então, vamos lá. O cubo, ele é um cubo, realmente. Embora a maior representação dele venha, né, através desse círculo que tem a estrela de Davi, inclusive no meio, ele é um cubo. Toda vez que a gente vai usar ele, a gente usa ele nesse formato realmente 3D, que é, né, o formato que ele é, essa imagem e a outra é a mesma, se você vê ela e depois você analisar, o círculo do centro é esse círculo que está nesse canto aqui, é a mesma, só que dependendo do ângulo que você olha, você vê um cubo saindo, dependendo do ângulo que você olha, deixa eu ver, aqui dá para ver, ó. Essa daqui é a mesma imagem dessa aqui, tá? É a mesma. Se você olhar para essa bola do centro aqui, né? Ela é essa bolinha aqui do canto, ó. E é possível, quando você olhar, você ver um cubo saindo para fora, né, como se fosse em 3D. Mesmo nessa imagem 2D, quando você olha no círculo do canto e puxa esse círculo para o meio, a gente consegue ver um cubo saindo. E já isso é o poder dessa geometria. Ela é um transitor de dimensões, né? Ela faz vamos dizer assim, ela transita a gente de dimensões. Aqui a gente teve um exemplo de transição de dimensão, de segunda dimensão para a terceira, né? Quando eu venho aqui desse daqui de segunda, que é esse aqui, e eu volto para esse aqui,
eu tô transitando o meu ser da segunda dimensão, que é essa aqui, 2D, né, para a terceira dimensão. Na própria imagem é possível fazer essa transição visual, né? E quando eu coloco o meu ser dentro do cubo de Metatron, eu consigo acessar dimensões aqui e a gente acessa até a quinta dimensão, né? E é isso que eu quero trazer para vocês também, tá? Então, o cubo de Metatron é um acelerador quântico. Dentro de um acelerador quântico, despertam-se leis eletromagnéticas de dimensões superiores e processos de transmutação e cura podem ser efetuados muito rapidamente. A simples observação da geometria sagrada do cubo de Metatron dispara sinais vibratórios que são assimilados pelas células ressonantes a nível mental, emocional e físico do ser. É como se a gente tivesse, quando eu olho para o cubo, eu sinto que ali tem a vibração da fonte, vamos dizer, né, do início, do princípio. Então, o simples fato, né, da observação, tanto que tem muita gente que usa as mandalas do cubo em casa para poder realmente pegar, né, tá sempre em contato com essa conexão com a fonte, vamos dizer assim, né, com essa vibração de começo da matéria, vibração de início, né, onde a gente traz a referência aí da criação, vamos dizer assim. Inclusive a Ana Maria, acho que não sei se ela deve estar aqui com a gente, ela faz mandalas lindas do cubo de Metatron. Quem quiser mais informações pode chamar a gente ali que a gente passa o contato dela, tá? Então, o cubo de Metatron é um acelerador quântico. O que significa um acelerador? Tudo que a gente fizer quando a gente estiver dentro do cubo de Metatron vai ser mais rápido. Processos de cura é mais rápido, expansão de consciência é mais rápido, conhecimento é mais rápido, a mente consegue processar mais rápido. Então, o legal do cubo é isso, né? E dentro do cubo de Metatron, deixa eu ver, não, ainda não vai entrar no Merkabah, não, vai no cubo de Metatron. O elétron organiza, ela é a geometria do elétron, né? A gente chama a geometria do cubo do elétron. O elétron organiza a energia para criar a matéria. Então, tudo dentro desse campo eletromagnético tem, né, nêutrons, elétrons e prótons que fazem parte do campo. Os elétrons são as centelhas divinas em movimento, é a luz universal que constitui todas as formas, tá? Sendo o cubo de Metatron a geometria do elétron perfeito, ao meditarmos com a geometria sagrada do cubo de Metatron, estamos acessando informações divinas e primordiais e nos tornando capazes de reorganizar a nossa realidade. Isso aqui é real, porque eu trabalho com esse cubo e eu posso falar para vocês assim com causa assim, de quem está fazendo uso desse cubo, a forma que a gente consegue, quando eu levo um paciente para dentro, né, uma pessoa que está passando por uma sessão particular comigo para dentro desse cubo, e a gente vai para essas dimensões, a capacidade da gente reorganizar a realidade da pessoa é amplificada, além de ser acelerada, porque está com o cubo, ela amplia a visão para que a gente possa enxergar coisas que é praticamente impossível enxergar na terceira dimensão, vamos dizer assim. Então, eu realmente recomendo o uso, não só comigo, o objetivo, na verdade, é trazer para vocês aqui, quem tiver interesse, você não precisa de outro ser para isso, né? Eu faço os processos aqui para quem tiver interesse também da sessão individual, particular, tenho produtos para quem quiser fazer cura da criança interior, por exemplo, que é todo feito com ressonância metatrônica também. Mas o conhecimento que eu estou trazendo para vocês aqui independe de mim e do trabalho que eu faço, tá? É para você, para o teu ser. Você consegue usar o cubo de Metatron e fazer a ativação dele para você fazer acesso às dimensões e faixas de frequências mais elevadas para você reorganizar a sua realidade, tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso ao explicar da Merkabah. Deixa eu explicar da Merkabah primeiro. Dentro do cubo de Metatron, nós temos duas pirâmides, que na verdade, vamos pegar essa imagem aqui. Aqui vocês estão vendo dois triângulos, porque está em 3D, né? Quando eu vou para. Está em 2D, em 3D, quando eu vou para 3D, se transforma em duas pirâmides. Então, naquele cubo, lá dentro daquele cubo, tem duas pirâmides, uma de cabeça para cima, uma de cabeça para baixo. E as pessoas que se colocam dentro do cubo vão se colocar também dentro dessas duas pirâmides. Então, a gente, quando vai se colocar para fazer um trabalho de meditação, de expansão de consciência, né, do que você sentir de fazer, ou até de conexão com as dimensões mais elevadas, a gente vai se colocar dentro das duas pirâmides, que elas vão estar interconectadas de forma, né, equilibrada, e o cubo vai estar por fora dessas duas pirâmides. Então, a gente coloca o nosso ser, alinha a coluna, muito importante fazer alinhamento de coluna por conta do equilíbrio dos chakras, que uma vez que a gente faz a ativação da Merkabah, os chakras são alinhados, tá?
Chakras são aliados, a energia feminina e masculina entra em equilíbrio e o canal espiritual é expandido, né? O canal, né, o nosso chakra coronário, ele abre para poder fazer a conexão com essas dimensões mais elevadas, tá? Então, a Merkabah é um veículo interdimensional, capaz de nos conduzir para uma dimensão de frequência e consciência mais elevada, uma vez que fazemos o uso corretamente. Que é importante essa questão do corretamente, porque ela é um veículo interdimensional. Importantíssimo isso aqui, pessoal, para quem, principalmente para quem for fazer o uso dessa geometria, tá? Ela transita a gente de dimensões. E é importantíssimo a gente proteger o nosso campo com energia positiva para fazer o uso dessa geometria. Então, seja com uma oração, seja com música que você gostar, que faz o seu ser se sentir mais à vontade, né? Independe de religião, independe de qualquer coisa. É, você trazer uma carga de energia positiva antes de fazer o uso da geometria, tá? Porque para não correr risco de ter, primeiro, de ter interferência negativa na tua experiência e também de você não transitar para nenhuma dimensão que não seja elevada. Então, coloca o teu ser em frequência positiva, né? Pode fazer com declarações, que são orações, né? Você pode fazer declarações, você pode colocar frequências musicais, sempre deixando o seu campo com um polo positivo antes de fazer o uso da geometria sagrada, tá? Isso é bem importante. Para não ter experiências desagradáveis, às vezes, em alguma transição para outra dimensão que não seja a que vocês estão buscando acessar, tá bom? Muito lindo, porque nessa nova era nós estamos descobrindo que nós somos seres multidimensionais, não é, não é incrível? Muitos seres que estão vivendo a experiência comigo aqui ficam surpresos até, né, extasiados aí com essa possibilidade de transitar por essas dimensões sem saber que isso era possível, né? Que isso é uma capacidade que a gente já tinha, mas que está sendo ativada agora, diríamos assim, porque nós estamos, né, acessando níveis de frequências mais elevados com essa transição planetária, o que está fazendo a ativação dessa multidimensionalidade no nosso ser também, tá? Perfeito. Então vamos lá. Merkabah é considerada um dos símbolos sagrados mais poderosos, pois é o equilíbrio perfeito de todas as formas e elementos. A ativação é feita com o movimento dos dois triângulos em direções opostas. Então a gente tem um movimento de chave, né, girando essas pirâmides, uma pirâmide para um lado e a outra pirâmide para o outro lado, tá? É dessa forma que a gente faz a ativação da Merkabah, que a gente chama, ativação da Merkabah, né? A Merkabah é um transmissor de serenidade, equilíbrio e paz interior. Nesse estado de equilíbrio, o seu ser fica apto a navegar por dimensões superiores e captar as mensagens necessárias para ajudá-lo no processo evolutivo, no seu processo evolutivo. Então, uma vez que a gente abre o nosso ser para viver uma experiência como essa, uma vez que a gente compreende, né, que é uma geometria sagrada que permite que a gente amplie conexão com dimensões sagradas também. A gente tem aí uma possibilidade de expansão do nosso ser, de evolução, de tudo, né, de cura, de libertação, de ampliação de visão, de saber o que a gente veio fazer aqui na Terra, de entender a razão da gente estar vivendo essa experiência aqui na Terra. Uma vez que a gente amplia a nossa conexão com uma dimensão de consciência e frequência mais elevada, a gente realmente coloca o nosso ser em um outro patamar de jogo aqui na Terra, eu diria assim, né? A gente vai para um outro nível de jogo aqui na experiência terrena, tá? E a Amanda não está inventando isso não é algo que eu descobri agora, né? Porque eu acho legal, é importante a gente deixar isso claro, porque às vezes a pessoa fala assim, da onde ela está tirando isso? Será que é ela que descobriu esse conhecimento? Não, queria eu ter descoberto primeiro, mas não. Esse conhecimento ele já está em diversas culturas há milhares de anos, né? Infelizmente, a nossa cultura não recebeu essa chave, né? A gente não, vamos dizer assim, a nossa educação mesmo religiosa acabou tirando do nosso ser essa informação, mas culturas ao redor de todo o mundo fazem uso dessa chave para as conexões, tá? Inclusive, os judeus, que é o povo, né, considerado um dos povos mais bem-sucedidos aqui do planeta, vamos dizer assim, eles têm, né, essa estrela de Davi na bandeira,
e eles têm justamente esse conhecimento, eles passam para os filhos, né? De filhos em filhos, eles vão passando. Aqueles que vão para o lado da cabala, né? Vamos dizer assim, eles vão passando para que os filhos também mantenham essa conexão. Então, existe todo uma educação que é passada de geração em geração para poder manter essa conexão com as dimensões mais elevadas, e obviamente eles recebem todas as instruções de como seguir, como se mover aqui né, nessa jornada na Terra, tá? Perfeito, pessoal. Então, sobre geometria sagrada, sobre o arcanjo, é isso que eu tenho para dizer para vocês. A gente já está dando aí quase 1 hora de conteúdo, eu já estou encerrando, a gente já vai completar e vamos abrir aqui para perguntas, respostas e interações, tá? Eu queria agora compartilhar com vocês um pouquinho da nossa transição planetária. Eu acho que é importante os seres que estão em busca dessa conexão com o arcanjo, ou que já fizeram conexão com eles, não entenderam ainda o porquê que eu estou sonhando, por que que eles estão falando comigo. Às vezes eu escuto vozes, às vezes do nada vem a palavra Metatron na minha cabeça, às vezes eu sonho com a geometria, eu vou pesquisar sobre ela e eu recebo todos os tipos de seres e comunicações possíveis que estão, né, como se fosse realmente, né, uma tentativa dessas dimensões mais elevadas de conexão com os seres aqui na Terra, buscando realmente ajuda, eles estão pedindo ajuda por conta de nós estarmos na matéria. Nós estamos na matéria. Eles são energias, porque não estão encarnados aqui. Então, não há possibilidade deles atuarem diretamente na matéria. Somente a matéria atua na matéria. Por isso, existem, inclusive, seres de luz que encarnam aqui nesse plano para poder ajudar, né, os demais seres a entender mais. Por exemplo, Jesus foi um deles. Um ser que veio de uma dimensão provavelmente bem mais elevada, mas que se abriu para descer na nossa dimensão, que é baixa, que é uma densidade vamos dizer assim, acho que essa imagem próxima explica um pouquinho do que é a nossa dimensão, né? Seres totalmente inconscientes, raivosos, eu diria que são seres que estão passando por um processo evolutivo, muita compaixão por todos os seres que estão nas suas lutas internas, né? Mas a gente a humanidade ela é destruidora, eu falo que Jesus foi muito corajoso, né? Voltando para cá, mas Jesus foi muito corajoso de entrar nesse plano porque seres de dimensões mais elevadas, que já acessaram o amor incondicional, que já viveram realmente, né, essa, essa frequência mais elevada, é por muito amor que desce de frequência, porque é como se você fosse entrar dentro de uma selva com animais ferozes, raivosos, que que vão te crucificar, que vão colocar espinho, que vão te chibatar, que vão te apedrejar. E foi exatamente isso que Jesus veio fazer aqui há 2000 anos atrás. Ele entrou dentro de um lugar onde os seres estavam presos, muita raiva, e muita dor e muito sofrimento. Eles não entendiam que eram eles mesmos que estavam causando aquilo para eles mesmos, quando eles feriam os demais seres. E ele veio para tentar explicar isso, para ver se os seres tomavam consciência e saíam desse ciclo de dor e sofrimento. E graças à vinda dele, foi plantada uma semente aqui nesse plano. E, e a sensação que eu tenho que, graças a essa semente que foi plantada 2000 anos atrás, hoje a gente está à beira de uma grande transição planetária, onde nosso planeta vai sair de uma vibração de terceira frequência, né, de terceira dimensão, para uma vibração de quinta dimensão. Então, a Terra está recebendo suporte para viver essa transição planetária, tá? A Terra está recebendo esse suporte para viver essa transição. E é óbvio que as outras dimensões também trabalham nesse processo de evolução dos seres daqui, porque um impacto como esse, que é uma bomba nuclear, por exemplo, ela impacta a galáxia, né? Ela realmente ela acaba trazendo consequências para todas as dimensões de existência. Então, é necessário em momentos em que a gente acaba indo, né, para essas lutas internas que acabam sendo refletidas em lutas externas também, uma intervenção das dimensões mais elevadas para a gente poder elevar de nível e sair dessas condições. E tem, né, eu brinco, os comandantes da missão, para quem conhece aqui, a gente tem uma egrégora que trabalha com a egrégora do Metatron. O Metatron, ele é o comandante dos arcanjos, todos eles, Miguel, Rafael, Uriel, né, ele é, vamos dizer, o comandante do reino arcangélico, mas a gente tem outros comandantes também que estão nessa missão de transição do planeta, ajudando no processo evolutivo aqui da Terra, que são os estelares, né, pleiadianos, arcturianos,
sirianos, né? E o Ashta Shiran, né? Quem está à frente dos estelares. E a gente tem a Fraternidade Branca linda também, que vem ajudando muito no processo. Vocês podem ver que ampliou muito ferramentas, mesas quânticas, mesas arcturianas. Ampliamos muito os métodos de cura com o apoio das dimensões mais elevadas, tá? Então, nós estamos passando por esse processo onde essas ferramentas é como se os seres que estão aprendendo e recebendo essas ferramentas ficam aqui na Terra, abrindo e dando abertura e dando portal para que esses seres das dimensões mais elevadas possam atuar em cada ser humano que está se abrindo para essa cura, para elevar a frequência. E porque se eu elevo, você eleva, os nossos irmãos elevam, se todos que estão aqui elevam a frequência, a gente começa todos nós a elevar a frequência do plano juntos. Então, nós somos responsáveis, cada ser é responsável pela elevação de frequência dentro do seu próprio ser. Porque uma vez que eu elevo a frequência dentro do meu próprio ser, e o outro eleva dele, o outro eleva dele, o outro eleva dele, nós estamos elevando a frequência do planeta. E nós temos prazo para isso. Eu acho que é importante cada ser ter realmente essa consciência de que eles estão fazendo mudanças nas frequências e essas mudanças elas vão cada vez nos empurrando mais por um lugar de sofrimento para aqueles que não querem se libertar das sombras, né? E é óbvio que dentro dessas mudanças vão disparando as sombras também. Aqueles que não colocam elas para fora são dominados por elas, e aqueles que são dominados por ela causam guerra, né? É o que a gente está vivendo esse mês com a guerra de Israel. Então já vem num processo de mudanças das frequências. É como jogar a luz num lugar escuro. Então, tem duas opções: ou os seres vão para a luz, ou os seres correm da luz e vão cada vez mais para as trevas, né? Não tem mais o meio do caminho, vamos dizer assim. Nós não estamos numa uma situação onde a gente pode ficar mais no meio, né? Mais ou menos bom, mais ou menos ruim, né? Ah, eu sou boa, mas se alguém me trai, eu brigo, mas se alguém. Então, não, ou eu sou o amor, ou eu não sou o amor, a gente, né? A gente não está mais nesse. A nossa alma está sendo convidada para a evolução, crescer, né? Expandir. Não dá mais para ficar nesse vai e vem, né? Eu sou bom até que não me traiam, não me enganem, não me maltratem, não tem mais esse até que. Eu sou o amor independente, incondicionalmente, e para que a gente possa ser esse amor dessa forma, nós temos que lutar contra as nossas sombras, né? E lutar contra as nossas sombras exige que a gente pare de lutar com os demais, pare de olhar para as sombras que estão fora e comece a olhar para as sombras que estão dentro. E cada ser está recebendo o convite para passar. Eu acho que cada ser na sua jornada já entendeu que nós não, né, que esse é o caminho. Nós não temos mais muita essa opção de ficar no meio, né? Ou é um lado ou é o outro. É a transição, ela traz isso. E para aqueles que realmente, né, estão dispostos a se libertar, eu tenho uma turma linda que está comigo, né, o nosso grupo lindo, que está muitos seres vivendo processos de curas maravilhosos, assim, a gente tem visto transformação na vida das pessoas. Eu acho que tem bastante do pessoal que está aqui, nós vamos abrir depois para compartilhamento. E a nossa egrégora, a egrégora que eu atuo aqui na Terra, né, que está com que está com um grupo que está comigo, né, que está trabalhando a gente está trabalhando no processo de cura dos seres humanos. Inclusive, esse mês eu estou com um projeto piloto, ainda dá tempo de entrar quem quiser. Ele é 100% gratuito, tá? Depois, quem quiser interesse, tiver interesse, para seres que querem ajudar no processo de cura dos seres humanos aqui na Terra. Nós estamos contando com o suporte do Reino Arcangélico, Metatron é o nosso comandante, e quem tiver no coração, quem sentiu o chamado, né, pode contactar para entrar no grupo, né? Nós vamos iniciar amanhã, tem uma reunião, nós vamos iniciar efetivamente a semana que vem. Tem umas aulas que já foram passadas, daí vocês recebem também, tá bom? Quem tiver interesse pode chamar lá no particular para receber o link para participar. Então, já tem 20 pessoas hoje nesse grupo de pessoas que estão abertas para aprender como ser canal para o processo de cura aqui na Terra, né? Então, muito lindo a gente trabalhando, né, dando as mãos e trabalhando unidos para ajudar os nossos irmãos a se libertarem das sombras que estão dentro, matando a alma deles, né? Matando a eles mesmos. Então, e olha, é lindo, porque o processo de libertar o outro nos liberta também. A cada ser que chega, todo ser que chega, na verdade, tem uma chave para desbloquear algo no ser que está fazendo a cura. Então é muito lindo esse processo, tá?
O reino arcangélico ele atua no processo de libertação, cura e restauração dos seres, tá? Então, o projeto principal que eu tenho aqui é o projeto de cura da criança interior, né? Onde a gente navega na quinta dimensão, volta lá no passado e faz a reconexão com a criança. Isso eu faço na quinta dimensão. Abre o portal para a gente ir, a gente volta para a quinta dimensão e acessa a dimensão de tempo onde a criança da pessoa está presa. Então, cada ser, né, que sente que tem algo que precisa resolver na infância, que pode ter alguma sombra no presente, que tem relação com algum acontecimento de infância, né, é importante tomar essa consciência, parar de machucar as outras pessoas com as nossas sombras e realmente vir para dentro e combater essas sombras que se movem através de nós e faz com que a gente fira os demais, com que a gente combata os demais, com que a gente lute com os demais seres aqui na Terra, que a gente tire o valor dos demais, né, sem entender que cada ser que fere é porque está ferido. É a nossa responsabilidade parar de ferir, a nossa responsabilidade também é ampliar a compreensão que os seres que estão ferindo, eles estão ferindo porque estão machucados, e a gente não deve revidar, né? A gente deve desconectar se for preciso, mas não revidar, tá? Isso é importantíssimo no processo da libertação. E é isso, né? O nosso planeta ele está indo para a quinta dimensão, onde está tendo realmente essa batalha entre a energia negativa e a positiva. No processo de elevação de frequência, as energias negativas têm que sair, né? Elas têm que, porque a gente vai elevar a base do nosso planeta, vamos dizer. Hoje a gente vibra de culpa, que é 20 Hz, até 1000 Hz, que seria a iluminação, paz, alegria, né? Então, quando fala o planeta está indo para a quinta dimensão, significa que nós estamos transitando de faixa de frequência. Então, tudo que é frequência que está abaixo, raiva, medo, tristeza, culpa e vergonha, vão ser eliminadas do plano. Olha que alegria, gente. Olha que bênção, coisa boa. Nós vamos viver né? É o fim dos tempos, de um tempo para um começo de um novo tempo. É uma limpeza. A pandemia já foi a primeira limpeza, né? Ela retirou da Terra todos os seres que não, ou que já tinham completado as suas missões, ou que não ia conseguir passar por esse processo de transição, né? E faz sentido, porque um vírus que mata quem tem imunidade baixa, ele tá relacionado diretamente com a frequência do amor, né? Pessoas que têm frequências baixas têm imunidade baixa. Então, a primeira limpeza já foi feita, vamos dizer assim, e estamos todos trabalhando para que não precise fazer mais limpezas, né? Mas depende de todos os seres se abrirem para ir para esse polo positivo, para a gente poder realmente fazer essa transição de forma tranquila, sem grandes cataclismas, né? Vamos dizer assim, né? Uma guerra ou outra que vai acontecer que a gente não vai conseguir evitar, mas se cada ser tomando consciência de tudo que nós estamos conversando aqui, se abrir para se libertar das sombras e ir elevando, né? Se abrir para amar mais, para conseguir cada vez mais transitando o teu ser para as altas frequências. Cada ser que eleva a tua frequência já está fazendo um grande favor para esse plano. E depois que elevou a tua frequência, se sentir no coração e ajudar os demais também vamos ter caminhos para isso aqui, né? Basta se conectar e a gente vai estar abrindo frentes aí para treinar os exércitos para ajudar os arcanjos nos processos de libertação, tá bom? Pessoal, é isso. Estamos concluindo a nossa mentoria. Acabamos os slides aqui,